Alô, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora no CT para estrear essa nova ferramenta, mais uma vez uma ferramenta pioneira do CT aqui no Tocantins. E nós vamos fazer um bate-papo aqui com o nosso amigo jornalista Doc Júnior, que é correspondente do jornal Opção de Goiânia aqui no Tocantins, um grande jornalista, também conhecedor, que acompanha a política aqui no estado. Doc, tudo bem? Tranquilo, Kleber? Tamo junto. Então tá bom. Doc, é o seguinte, bom, primeiro falar para o nosso público o tema do nosso debatezinho aqui, né? A nossa conversa aqui vai ser sobre o tema perspectivas do novo governo Carlesse e num cenário de crise e de governo Bolsonaro. O que a gente pode esperar disso? E antes de entrar propriamente nesses assuntos mais específicos, eu queria perguntar para o Doc, qual que é a avaliação que você faz dessa eleição do Carles? Para você foi surpresa? Kleber, boa tarde a todos. Eu não vejo como surpresa, de maneira alguma. Acho que a eleição estava cantada. Eu acho que a eleição suplementar, a eleição do Carles suplementar, foi realmente uma surpresa. A eleição ordinária não vejo como surpresa. Já estava, no meu jeito de ver, desenhado que o pessoal estava farto de novas eleições, estava farto dessas mudanças constantes, principalmente depois da queda do Marcelo, e já queriam resolver de uma vez por todas, tanto é que definiu em primeiro turno a eleição para o Carles, porque queria que a coisa aplainasse e começasse a andar de uma forma mais retilínea. O Amasta, na minha visão, teve muita culpa por isso. A eleição suplementar dele não correspondeu, não conseguiu chamar a população para si, como ele fez em Palmas. A população do Tocantins como um todo não é tão politizada como a da capital, e ele não conseguiu amealhar esse eleitor. O Vicentinho tem um desgaste muito grande, e sofreu também esse desgaste na eleição suplementar, e que acabou, na minha opinião, no meu jeito de ver, confluindo para que o Carles ganhasse a eleição ordinária com relativa tranquilidade, inclusive. Eu concordo com você, também faço essa mesma leitura. Eu não vi com a surpresa, na verdade, todos que acompanham o CT já sabem que durante a campanha eu já vinha falando disso, que havia uma facilidade por duas coisas. Uma, você disse, Doc, que foram os erros da oposição durante o processo eleitoral, desde o primeiro turno e, sobretudo, já no terceiro turno, como a gente diz, a eleição de outubro, eu já vinha falando isso também. Falei assim, olha, tá errando demais, erros primários. Nós tivemos aquele episódio da desistência, não desistência do Amasta, né, que durou 24 horas. Já na convenção, né, nas próprias convenções, saíram já totalmente desvirtuados, né, em termos daquilo que pregava, tanto o Amasta quanto o Marlon Reis, que eram as novidades desse processo eleitoral, sobretudo o Marlon Reis, e acabou realmente desconfigurando quando o Amasta faz a sua aliança com o Vicentinho, nem tanto com a Thaís já vinha, era uma novidade, era um nome novo no meio, mas principalmente, sobretudo, com o MDB, que ele tanto criticou, e depois com o Vicentinho, e do outro lado o Marlon Reis, que pega o grupo da senadora Cátia Abreu, coloca o filho Irajá de candidato a senador, faz aliança com o PV também, enfim, teve esses elementos. Durante a campanha não foi diferente, né, Doc? Nós vimos lá a questão da subida do palanque, lá daquela polêmica lá no bico do O papagaio, vídeo né? novo. Exatamente, do meu amigo Jair Farias, deputado eleito, em que o Jair foi lançar a candidatura dele, o Amassa não quis subir no palanque, e aquilo fez o PMDB, o MDB se retirar da campanha do Amassa, enfim, foram erros atrás de erros, e coube realmente, você tem toda a razão, ao Carles só não errar, né? O Carles só não precisava Exatamente. errar. Foi bem por aí Não mesmo que eu errando estava estava esperando. fácil, né? E não obstante a isso, né, foi tão maluco essa campanha nas eleições suplementares que, por exemplo, a campanha que o Carles mais prestigiou, que foi do Olinto Neto, por exemplo, estava no PSDB de Ataídes, que estava ligado com a Masta. Por aí você vê
a confusão que se formou em todo esse interim. Então, eu concordo com o seu pensamento de que a oposição errou demais. Errou muito, mas muito mesmo. Foi de graça. Sim, uma eleição. A ordinária foi tranquila, a surpresa foi a suplementar. A suplementar ainda o Carles corria riscos, a ordinária ele não correu risco. A eleição foi totalmente atípica, né? Nós tivemos também o episódio do governo do senador, além desse que você falou, muito bem lembrado, né, que o principal candidato, um dos principais candidatos do governador estava no palanque do Amasta. Isso é uma coisa impressionante. E fora isso também, a amarração que foi feita assim, em relação ao Senado, porque eu sempre falei isso aqui, você pega a candidatura a senador, por exemplo, do Irajá, foi um negócio interessante. Ele vendeu, olha, aqui é o Irajá, não falava Irajá Abreu, na televisão falava minha mãe, não falava quem era a mãe, e foi uma estratégia muito inteligente, inclusive, feita por Irajá para tentar esvaziar essa crítica de que teria mãe e filho no Senado. De outro lado, caberia aos adversários dele fazer essa desconstrução. Mas acabaram não fazendo, por quê? Porque houve interesses de lado a lado. O Irajá fez parceria, conseguiu o apoio de muitos prefeitos, a maioria dos prefeitos, grande parte mesmo, que estava no palanque do Carles. Então ficou na seguinte situação: o pessoal do Carles não podia falar mal do Irajá, porque os prefeitos dele apoiavam o Irajá, e o Irajá não podia falar mal do Carles, porque os prefeitos dele apoiavam o Carles. Então, assim, foi um grande negócio para ambos os lados. Mas essa eleição foi histórica, né? Vamos lembrar dela por muito tempo. E agora vamos falar um pouco, meu amigo Doc, sobre essa questão dos desafios do Carles. Nós estamos vendo já essa movimentação para fazer essa reforma, esse ajuste, e nós temos aí essa situação de crise. Quais, na tua visão, são os principais desafios do governo Carles agora, principalmente a partir de janeiro? Bom, o primeiro desafio que eu vejo do Carles é ele conseguir dominar a Assembleia. Não vai ser um negócio muito fácil, a partir do princípio das candidaturas, que mesmo que eles dizendo que não querem falar sobre candidatura à presidência da Assembleia agora, já falam sim pelos corredores, já conversam sim sobre o tema, e nós temos aí praticamente 4 candidatos lançados, né? A Luana, o Newton Franco, o Eduardo Dertins e o Vilmar do Detran. E assim, analisando o prospecto de cada um deles, sendo bem rápido, a Luana tem desgastes, a Luana pegou um mandato tampão para cobrir o restante do mandato do Carles. O Newton Franco tem problemas judiciais, tem problemas de sentença criminal em segunda instância, consegue arregimentar o MDB e com ele faz 5 votos. Precisa de 13, eu acho complicado conseguir os outros 8. O Eduardo do Dertins tem um bom relacionamento, mas tem pouca coesão. E o Vilmar do Detran já pleiteou o cargo há muito tempo, né? O Vilmar e o Toninho Andrade, que depois da saída do Olito passou a ser o candidato do Palácio, mas que eu não boto muita força. Mas eu acho que o Vilmar do Detran eu penso que será o próximo presidente da Assembleia Legislativa. Pelo trâmite que tem, por Vanderlei ter saído lá do SD há pouco tempo, pelo Eduardo Gomes estar no SD, pelo Léo Barbosa estar no SD, é provável que o Palácio, por falta de alternativas em razão do problema do Olinto, acabe indo para o Vilmar do Detran. Penso eu. Bom, em relação às outras, isso vai dar governabilidade. A presidência da Assembleia realmente vai dar governabilidade ao Carles, vai aprovar algumas medidas amargas, que assim como o Bolsonaro, eu creio que o Carles vai tomar. Os seus bom dias no seu blog vem reiterando as dificuldades que o Carles tem para fazer reformas, mas principalmente, Kleber, na minha opinião, o Carles precisa começar a se desvincular de contratos existentes dentro do Poder Executivo, que são do deputado fulano, do deputado ciclano, do deputado Beltrano. Não quero aqui generalizar, muitos trabalhadores que têm cargos em comissão ou contratos trabalham mesmo,
Mas essa história de eu vou te apoiar e você vai me dar tantos contratos, isso tem que acabar sob pena do Carles não conseguir governar. A saúde é um problema grave, ele precisa reestruturar a saúde, tem muito recurso na saúde no Ministério para ser buscado, mas nós às vezes não temos certidões, às vezes não temos competência, às vezes não temos as pessoas certas e acabam não fazendo. Há vários outros gargalos, sem sombra de dúvidas, mas governabilidade na Assembleia e resolução do problema da saúde é meio caminho andado, na minha opinião. Eu concordo com você, eu acho que esse relacionamento com a Assembleia, ele realmente pode ter suas dificuldades, apesar que hoje nós temos que considerar o seguinte, você não tem um deputado de oposição, estritamente de oposição, daquele perfil de oposição tradicional que nós conhecemos. Nós já vimos vários governos aí com oposição ferrenha. Esse governo não tem, inclusive o último governo Marcelo, você via isso, uma oposição mais forte, atuando mais forte. Nesse governo você não teve ainda, não há perspectiva de ter. Mesmo os deputados que foram eleitos pela oposição, eles não têm o perfil do confronto. Eles têm o perfil mais do diálogo. Mas nos bastidores, eu concordo com você, vai haver dificuldades. O CT já trouxe, inclusive, em relação à eleição da mesa diretora, a própria insatisfação que existe dentro da própria base, que pode dificultar, inclusive, não só a eleição da mesa, mas pode criar problemas aí ao longo do mandato. E tem aquele problema eterno, dois problemas eternos, um deles você colocou, que são essas questões das nomeações de deputado. Realmente isso tem que acabar, isso impede a gestão. Sabe? O cara dá governabilidade política na Assembleia, mas na administração ele faz um estrago. Outra coisa que faz o estrago são essas emendas parlamentares. E essa questão da imposição da emenda parlamentares foi uma tragédia que aconteceu para a administração pública. Outro ponto que eu acho que é desafio importante do governo Carles é chamar os poderes para negociar. E nesse sentido, foi muito bem-vinda aquela reunião que o governador convidou aí os chefes de poderes para quarta-feira, semana passada. Nesta terça-feira nós teremos uma segunda reunião. Isso é fundamental, porque os poderes precisam dar a cota de contribuição para essa crise, que ainda não dão. Por mais que falem, não dão. Não tem como, olha, é um custo absurdo, apesar que você viu, o CT divulgou agora nesta segunda-feira que o governo praticamente manteve estável o repasse para o ano que vem. De toda forma, enxugamento, as folhas estão inchadas. Folha do Estado, também é outro ponto importante que eu tenho falado, o servidor não gosta muito que fala, mas é fundamental, é rever esse plano de cargos e salários que foram feitos às vésperas de eleição, a toque de caixa do sabor eleitoral. Isso não tem realidade, não tem condição de bancar isso, porque não é condizente com a realidade do Estado. Eu acho que esses, basicamente, que nós falamos, são esses os desafios. Um detalhe, Kleber, tem um detalhe. O judiciário, ele é necessário que ele comece a dar exemplo. Quando ele interpõe uma ação no STF para pegar o resíduo, sendo sabendo que ele não houve essa arrecadação, era uma espécie de arrecadação fictícia, igual você bem colocou, que faz o orçamento com base numa arrecadação fictícia, mas não dá para fazer aquele repasse, porque não houve arrecadação. Quando o judiciário parte para o STF para tentar reaver esses resíduos, eu acho um absurdo. Eu acho que o judiciário ele tem que começar a dar exemplos. Não é possível, por exemplo, que às vésperas do governo Bolsonaro entrar ali, como nós vimos aí há 15 dias atrás, o Supremo querer reajustar o salário dos ministros. Isso é efeito cascata. Isso reajusta o salário do desembargador, reajusta o salário do juiz e reajusta o salário de todos os demais servidores, escrivães, oficiais de justiça e tantos outros. O impacto aqui no Tocantins, segundo o jornal Tocantins fez o levantamento, é o impacto de 24 milhões aqui no estado esse ano. Não tem condição, entendeu? Não tem condição. Então, assim, fazer um orçamento próximo da realidade, como você bem colocou, e fazer com que alguns benefícios sejam também cortados. Porque é um absurdo também você insistir em auxílio moradia para juiz e para promotor, Kleber. Isso é um absurdo, sem precedentes. Bom, se o cara saiu daqui para ir lá para a comarca de Itacajá ou lá para a comarca da Sandolândia, ele não mora lá,
Ok, tudo bem, mas o cara mora em Palmas, o cara tem auxílio moradia, isso é um negócio que não tem sentido nenhum. Não, Tinha que ser exatamente. estipado. E o judiciário precisa começar a dar exemplos, na minha visão. Eu concordo com você, eu acho que realmente. Inclusive, se você pegar esse acordo de coxia que foi feito entre o Toffoli e o Fux e o Temer foi de uma vergonha abissal, né? Você pegar assim, olha, você dá o aumento que eu retiro aqui o auxílio moradia. E a questão jurídica não foi avaliada, é simplesmente esse dando que se recebe. Na verdade, assim, foi uma indecência. Eu concordo com você. Amigo, para a gente concluir, eu queria fazer Sim. uma pergunta a você que teve uma convivência muito maior, principalmente com os bolsonaristas aqui do Estado. O que o governo Carlesse pode esperar de um governo Bolsonaro, que é uma grande incógnita? O Kleber, eu acho que o Carles é um sujeito de bem. Eu penso, ainda quero crer que ele é um sujeito de bem. Mas acho que ainda às vezes, talvez pelo pouco tempo que milita na política, talvez ainda comete erros que considero ainda amadores. Quando o PHS se aglutinou ao MDB para eleger o Henrique Meirelles e não obteve sucesso ao final do primeiro turno, Carles deveria ter se posicionado em relação ao Bolsonaro. Porque a mesma linha de visão dos dois, jamais o Carles, como empresário que é e como defensor da iniciativa privada, jamais se alinharia a Haddad. Então era natural que ele fizesse a opção pelo Bolsonaro. No entanto, não fez. Na minha opinião, pecou. Na minha opinião, ele deveria ter declarado apoio no segundo turno. Porque agora está tendo dificuldade para chegar. Chegou através do Eduardo Gomes. Mas o Eduardo Gomes é amigo de Onyx Lorenzoni, não do próprio Bolsonaro. E essa aproximação via Poder Executivo para Poder Executivo seria mais fácil, na minha opinião. Vejo o Eduardo Gomes com um bom trânsito, vejo outros políticos do Tocantins também com um bom trânsito nessas pessoas que o Bolsonaro já nomeou e disse que vai nomear, e penso que pela via transversa, não pela forma que eu achei que fosse mais fácil, o Tocantins acabe sendo beneficiado, o Carles consiga entrar numa brecha ou outra dessa aí, e políticas públicas para o Tocantins e a União concordar com a aprovação de alguns recursos para a gente, porque enfrentamos um problema dessa natureza no governo Temer, em que pese a União saber ser devedora do Tocantins, não quis avalizar alguns empréstimos. Creio que isso pode ocorrer de uma forma mais fácil, e esse trâmite junto aos bancos públicos também acho que vai melhorar. Eduardo Gomes tem um trânsito muito bom em relação a isso e creio que pode ajudar muito. Mas resumindo, se o Carles tivesse se posicionado, na minha opinião, seria mais fácil. Eu concordo com você, eu também achei que naquele segundo turno eu pensei que o Carles ia entrar, ele achou melhor não, enfim. Eu também achei que faltou essa visão para ter essa proximidade, apesar que haveria o risco de ter uma mudança de voto, mas ali era muito difícil, a eleição estava praticamente definida e seria importante Exato. para ele nesse momento ter declarado esse apoio. Realmente eu acho, já falei isso no CT, o nome que vai fazer essa aliança, essa aproximação do governo Carles com o governo Bolsonaro é realmente o senador Eduardo Gomes, né, que inclusive é muito habilidoso. A conversa que tem é que ele e o Lorenzoni têm conversado praticamente todo dia e que ele deve ocupar um espaço nobre nesse governo do Bolsonaro lá dentro do Senado. Enfim, vamos esperar, fala-se até em uma posição na mesa, enfim, vamos ver como que vai fazer, ou dar um cargo de liderança. Vamos ver o que vai acontecer. Isso é bom para o Estado. E realmente eu concordo nesse aspecto que o governo perdeu uma grande oportunidade de ter feito essa aproximação do presidente eleito numa eleição, no segundo turno, praticamente definido, né? Praticamente não havia nada o que fazer, apesar que você via a mídia, como eu disse, né, que foi a grande derrotada desse processo, tentando de toda forma interferir, mudar o resultado, enfim, mas não teve condições. Pessoal, é isso, uma estreia aqui, acredito, histórica, de uma primeira entrevista transmitida à distância, né? E nós vamos fazer isso agora com essas ferramentas que nós adquirimos e que nós estamos ainda nos aperfeiçoando, vamos usar
com muita frequência. Eu quero agradecer a disposição e o companheirismo e desse grande jornalista, grande amigo, Doc Júnior. Obrigado, irmão, pela participação. Kleber, é um prazer estar contigo, estreando, você ter feito o convite, eu fico muito grato, muito honrado. Você é um cara que mora no meu coração, o melhor jornalista do Tocantins, na minha opinião. Fica com Deus, irmão. Obrigado, bondade sua, tudo de bom. Um abraço a todos. Mais uma vez eu convido você a se inscrever no nosso canal, a clicar no sininho para você receber as notificações e curtir esse vídeo se você gostou. Um abraço a todos e até a próxima.